Bom dia, terceirão! Tudo bem com vocês, meus queridos? Mais uma manhã chuvosa, né? Nossa, mas como choveu essa semana, né, gente? Vontade de ficar na cama dormindo. Não sei vocês, mas eu, ó, nem se fala, né? O celular toca, o despertador toca e a minha vontade de ficar dormindo, tá? Mas vamos lá, né? Com a força e com a coragem de todos os dias, né? Dando continuidade aos nossos conteúdos de literatura. Espero que vocês tenham gostado da minha última análise, né? Do último conto, A Mensagem. É um conto um pouco mais complexo, né? Quem puder, faça a leitura, que eu acho que vai ficar bem mais clara as minhas explicações feitas ontem, tá? Na aula de terça-feira, tudo bem? Dando sequência, então, na análise da obra A Legião Estrangeira, ok? Eu vou para o conto 4, tá, gente? Eu tô tentando trabalhar de uma forma bem tranquila esses contos, visto que o vestibular foi mais pra frente, né, gente? Ontem a UEM, ontem não, na verdade, acho que foi segunda-feira, tá? Se eu não me engano, mandou mais uma notícia em relação ao vestibular, então ele já foi repassado ali para outros meses, né? Então eu não tenho tanta pressa assim de finalizar essa análise, tá? Então eu vou no meu ritmo, tá? Quem quiser também fazer um comentário, certo? Me mandar mensagens a respeito de alguma coisa que leu, que enxergou, porque a minha leitura ela não é preponderante, tá? O que eu tô tentando trazer aqui para vocês é uma análise de maneira um pouco mais geral, porque quando a gente vai fazer uma investigação um pouco mais detalhada desses contos, claro que aparece várias percepções de leitura, tá? Ok? Então a minha leitura não é a única. Se vocês procurarem também na internet algumas análises, né? Alguns artigos, eu sei que tem gente que gosta de ficar procurando alguns resuminhos, algumas análises. Isso é sempre bem-vindo, tá? É uma forma também de você ter uma visão um pouco mais ampla, né? Mais ampla e mais aprofundada também sobre cada um dos contos da obra A Legião Estrangeira, tudo bem? Então, seguindo, obviamente, naquela sequência que o livro apresenta, tá? Eu vou pro conto número 4, que é o conto Macacos, tá, gente? É um conto bem rápido, trabalhando também uma perspectiva bem banal, uma situação. Banal não é, né, gente? Vamos combinar. Para quem fez a leitura desse quarto conto da coletânea A Legião Estrangeira, não achou uma situação, né, para os dias de hoje, certo? Uma situação tão corriqueira assim, certo? Ainda mais que a história, né, contada em primeira pessoa, a narradora, que é a protagonista, né, a personagem principal, ela mesmo traz ali algumas situações do seu passado, né? De uma época anterior, né? A época que ela está narrando. Então são momentos que ela viveu ali dentro do ambiente familiar com os seus dois filhos, certo? E que, querendo ou não, aparece ali na sua memória, né? Nas suas lembranças, e ela vai narrar de uma maneira bem particular, né? Bem íntima, essas situações que ela viveu em uma determinada época, tudo bem? Então, mas se a gente analisar para nossa época atual, né, 2020, não é uma situação tão cotidiana, ok? Mas vamos imaginar que para as décadas de 50, 60, quando o conto se passa, porque obviamente quando a gente analisa essas produções da Clarice Lispector, essa questão da temporalidade, né, dos contos e também algumas situações, comportamentos, né, são bem típicos da época que a autora escreveu e consequentemente viveu, tá? Então a gente tem que lembrar sempre disso quando a gente faz a leitura, a interpretação, tudo bem? Beleza? Certo? Então tem muitas situações que são bem opostas para nossa realidade atual, tá, gente? Beleza? Por isso que eu tento também construir uma certa visão, né, uma certa ideia para vocês, porque eram situações, eram realidades, épocas cronológicas distintas, ok? Beleza? Então a gente tem que ter essa percepção e esse cuidado também no momento que vai fazer a leitura e também uma análise um pouco mais profunda das obras, tudo bem? Das narrativas aqui em formato de conto, né? Então é uma obra bem mais rápida, né? Um conto, se eu não me engano, ele tem 2 ou 3 páginas. Comparado ao conto anterior, A Mensagem, ele se passa de uma maneira bem mais sutil e muito mais rápida, tudo bem? Então, para que vocês possam entender, tá, gente? Eu trago aqui algumas informações um pouco mais gerais, um pouco mais editoriais da obra. Eu gosto sempre de trazer essas perspectivas, porque vai que aparece nas questões, né? E eu não falei, tá, gente? Então, o primeiro item aqui, só para colaborar
com essa visão mais editorial, é que Macacos, né, esse conto, é um texto que integra, obviamente, o volume A Legião Estrangeira, publicado em 1964 pela autora, e mais tarde, ó, desculpa aí que tem um errinho, né? Mais tarde, ele também foi reeditado, né? Ele foi reproduzido numa antologia organizada também pela autora, denominada A Imitação da Rosa, publicada em 1973. Então a gente percebe que muitos dos contos que fazem parte da Legião Estrangeira estiveram, né, reeditados, né, novamente lançados em outras edições, em outras obras organizadas pela própria Clarice Lispector, tá? Então, no caso, o Macacos também integra, né, uma outra coletânea da autora denominada A Imitação da Rosa, tudo bem? Beleza? Só para que a gente tenha essa visão também de que um conto não precisa encerrar, né? Ele não se finaliza apenas em uma edição e uma única obra, né? Ele pode muito bem ser reeditado e, claro, né, ganhar novas visões, novos leitores, novas épocas e não perder o sentido, né? Porque essas obras, elas são consideradas atemporais, tudo bem? Pela crítica literária e, consequentemente, para quem lê e as interpreta, tudo bem? No geral, né, já falando um pouquinho sobre o enredo, né, sobre a construção do conto, e conforme você vai lendo, você tem uma percepção de que o conto se divide em duas partes, tá, gente? Eu coloquei entre aspas, porque ela não tem uma divisão nítida, tá? Na verdade, quem faz a divisão é a própria narradora em primeira pessoa, que conforme vai relembrando ali essas duas situações que tem uma certa ligação, né? Certo? Na verdade, é um animal que ela vai adquirir para a família, né? E que vai fazer com que haja essa correlação entre a primeira história e também a segunda, tá? Mas não tem uma divisão nítida assim, ó, primeira parte, depois passa um pouquinho, segunda parte. Quem faz essa divisão somos nós, leitores, ao longo da interpretação, tudo bem? Então é por isso que eu coloquei ali no slide entre aspas, tá? Então ele parece estruturado em duas partes, né? Duas situações diferentes, vividas pela protagonista e pelos seus dois filhos ainda criança, que guardam entre si relações de simetria, né, relações de correspondência e também de tensão, né, de situações que são parecidas entre si e que se determinam mutuamente e também ao mesmo tempo se entrechocam, né, para constituir esse todo, essa unidade da obra, tá? Beleza? Então são situações distintas, vividas em momentos distintos, mas que têm uma certa relação entre si. Tudo bem? Beleza? O conto, né, obviamente inicia com essa primeira parte, né, que vai ser contado pela narradora através da memória, né, através das suas lembranças, quando, né, em uma véspera de Ano Novo, então a situação é a seguinte, né, uma véspera de Ano Novo, que não foi um ano novo tão aparentemente positivo para a vida familiar, né, para a vida pessoal da narradora, ela se depara com um presente de grego, né, gente? Tocam a campainha da casa dela, tá? Imagina, véspera de Ano Novo, e ela preocupada ali, né, porque tem várias preocupações rotineiras, né, que rondam também o dia a dia dessa personagem, certo? Com dois filhos pequenos, ok? E daí toca a campainha e aparece ali esse presente de grego. Qual que é o presente de grego? Um macaco, né? Um macaquinho pequeno que foi dado, né, para a família, não sei por quem, certo, gente? Não tem a pessoa realmente que dá esse presente para essa família, a gente não sabe, mas ele aparece ali na porta da casa dessa narradora, né? E ela acaba, né, sem saber o que fazer, pegando o macaquinho, tá? Que não é uma situação tão comum, imagina, gente, um animal de estimação macaco. A gente está acostumado com gato, cachorro, papagaio, mas com macaco, né? Mas, pelo jeito, era uma coisa meio comum na época da escrita da Clarice Lispector, tá? Então ela abre ali a porta e se depara com esse animalzinho, com esse mico, né? E não sabe o que fazer. Fala, meu Deus, né? Quem que resolve dar um presente desse numa véspera de Ano Novo, eu com um monte de preocupações, de problemas familiares aqui, tentando enfrentar sozinha, aparentemente sozinha, porque não tem nenhum momento que ela cita ali o seu companheiro, né? Cita ali o pai das crianças. Então a gente tem a impressão que, na verdade, ela seria uma mãe solteira, né? Ou uma mãe, quem sabe, divorciada, que tem uma certa relação também com a própria Clarice Lispector, tá? Ok? Beleza? Então reparem que existe essas conexões, né? Nas obras da Clarice sempre há uma certa conexão com a sua própria biografia, né? Que ela tenta, de uma forma bem peculiar, bem poética,
poética instaurar dentro das narrativas, né, dentro dos seus contos, ok? Então, ela pega o mico, né, o macaquinho ali macho, e entra, leva ele dentro da casa e fica assim meio sem saber o que fazer, né? Um pouco pensando, né, meu Deus, o que eu faço com esse animal? Claro que as crianças vão amar, certo? Imagina, são duas crianças pequenas que recebem esse animalzinho ali e, consequentemente, cria-se rapidamente um vínculo e um carinho com esse animal, tudo bem? Certo? Daí eu trago isso também para que vocês possam entender essa primeira parte, né? Então, primeira parte do conto, quando chega à casa da narradora, um mico macho, sem nome, ele não tem nome. Engraçado que durante o relato dela, também em nenhum momento ela cria uma identidade para esse animal, né? Porque é comum a gente dar uma identidade, né? E tentar, através da identidade, através do nome, fazer com que ele se estabeleça dentro daquela realidade humana, né? Certo? Então, macho sem nome, em forma de presente. Ela está vivendo problemas de seu cotidiano pequeno burguês. Então, é véspera de ano novo, falta água em casa, ela está sem empregada, certo? Imagina tendo que fazer tudo e cuidando ali das duas crianças pequenas. Existe fila para carne, porque imagina, gente, é uma época onde as pessoas estão malucas, né? Em busca de comida, de jantares, né? Para receber a família. E o calor, né? Aquele calor de dezembrão está aqui. Não se aguenta, né? É um calor de arrebentar o couro, tá? Então imagine que são várias situações que fazem parte desse cotidiano, dessa rotina de uma mulher, né, pequeno burguesa, de uma classe aparentemente suburbana, tendo que lidar e, querendo ou não, aparece esse presentão, né, esse mico, ok? Na véspera do ano novo. Então ela se vê sem saída, né? Será que ela faz? Ela pega esse macaco e dá ele embora, né? E resolve logo de uma vez esse problema. Ou ela resolve ficar com o animalzinho para agradar também as duas crianças que se veem meio que já apaixonadas pelo bicho, né? Então a gente percebe que existe uma certa negação, né, da personagem quando ela recebe esse presente, né? Esse animal, ok? A gente percebe também ao longo dessa primeira parte, durante a sua narração, certo? Que o mico, consequentemente, se torna uma perturbação, né? Ele perturba não só o ambiente que já está caótico, mas também a rotina da narradora, né? E com isso, consequentemente, a gente percebe que a presença desse animal se torna também opressora para a protagonista, né? Para a narradora. A gente não sabe também se a presença daquele animal macho, né, também se torna uma figura opressora por conta dele ser homem, ok? E dentro daquele ambiente familiar, a gente não tem nenhuma relação, né, da figura do homem, do pai ali dentro. Então, querendo ou não, ele acaba tirando um pouco do sossego dessa personagem, tudo bem? E é isso que eu marco para vocês nesse primeiro item, né? Vai lá. Logo, o mico macho, sem nome, né? Toma-se um dado a mais de perturbação da rotina da protagonista, que a narradora, entretanto, não se sente apenas como tal. O animalzinho logo se constitui numa sombra opressiva que também parece ter produzido ou precipitado a consciência dos transtornos usuais. Então, o que a gente consegue perceber numa análise mais profunda, né? Que ele tá lá e, querendo ou não, ele também vai oprimir essa narradora, essa protagonista, em relação às situações cotidianas que ela enfrenta, né? Então parece que com a presença dele e consequentemente da marcação do seu sexo, isso rompe também e traz novamente, né, para sua consciência algumas coisas que são opressoras para essa protagonista, né, que obviamente estavam guardado ali na sua inconsciência e na sua intimidade, tudo bem? Daí eu digo lá, a presença do mico, né, segundo item, desperta nela sentimentos que pareciam adormecidos, no silêncio do recalque e que não são quaisquer uns, mas sentimentos arquetípicos, né, na verdade, que se constroem, né, da relação de amor e morte. Até que então, né, uma amiga aparece, certo? E ela resolve dar um macaquinho para essa amiga e, consequentemente, se desfazer dele, né? Já que ele era
uma presença ali também opressora e que a irritava e que, querendo ou não, na sua intimidade também levava ela a pensar, a ter a sua consciência de coisas que ela não queria, né? Por exemplo, a figura de alguém que, querendo ou não, invade a sua rotina e também o seu cotidiano de mulher, né? Dona de casa, cuidadora dos filhos e que não precisa necessariamente cuidar de mais um indivíduo, ok? Beleza? Então eu trago um trechinho que a própria narradora diz que seria aparentemente a sua salvação diante do presente de grego, né? Uma amiga entendeu de que a amargura era feita a minha aceitação, de que crime se alimentava meu ar sonhador. E a partir desse momento, né, o fato de que essa amiga estabelece também uma mão de ajuda, né? A amiga, juntamente com os meninos do morro, livram-se do mico, né? Livram-se do macaquinho, tá? Então ela resolve doar esse macaquinho para amiga que chama ali alguns rapazes do morro, né? Do subúrbio e dá um jeito de levá-lo para outro lugar, né? Então ela acaba se vendo livre desse animalzinho. E querendo ou não, acaba também rompendo com alguns laços afetivos com os filhos, né? Porque os filhos, querendo ou não, eles querem o macaquinho na casa. Então eles dizem assim até para a mãe, né? Mãe, se a gente prometer que um dia ele vai morrer, né? Que ele não vai durar para sempre, você deixa ele ficar? Mas mesmo assim, existe algo muito mais íntimo e muito mais perturbador dentro, né, da intimidade dessa narradora que faz com que ela não ceda, tá? Ela resolve realmente doar para essa amiga, né, esse macaquinho. Então eles levam o macaquinho embora, né? E consequentemente ela se vê também diante de um crime, né? Porque ela rompe e também entrega o macaquinho sem os filhos saber. Tudo bem? Então ela resolve não contar para os meninos que vai doar, né? Que vai se livrar do macaco, ok? Que para ela é muito mais aborrecimento do que felicidade, ok? E é isso que eu trago para vocês no último item, né? O fato é que pela mão da amiga e de uns meninos do morro, a narradora, ao livrar-se do mico, cometeu o crime, porque não conta para os amigos, para os filhos, na verdade, né? Resultando-lhe com ele a sua culpa no desvitalizado ano novo, né? Então parece que quando ela resolve, né, de forma inconsciente entregar o macaco para amiga, né, doar para amiga, ela também tá rompendo com a felicidade típica do ano novo, que nós esperamos uma coisa, sempre o ano novo nos traz aquela perspectiva de algo novo, né, que consequentemente no próximo ano vai se tornar melhor, né? Vai se tornar, vai ser vivido de forma diferente. Então ela quebra também com aquela perspectiva que o ano novo nos traz, certo? Como pessoas que acreditamos em algo melhor que está por vir, tudo bem? O triunfo de uma perda, uma vitória fracassada, por paradoxo, pois nessa ocasião, pelo menos ganhei uma casa sem macaco, né? Então, na verdade, ela comete um crime porque ela doa o macaco sem pedir para os filhos, sem perguntar realmente para os filhos se eles queriam que o macaco fosse doado, mas ao mesmo tempo ela também ganha esse alívio, né, de uma casa sem macaco e de mais aborrecimentos. Passando um ano, né, um ano depois, a gente tem ali, né, a construção da segunda parte da narrativa, também relatada pela narradora, né, certo? Interessante, ela volta praticamente para a mesma situação, tá, gente? Então, um ano depois, também na véspera do ano novo, ela resolve sair, né, para poder comprar algumas coisas, para fazer um jantar ali para ela, para os filhos, né? E passando por Copacabana, porque a obra se ocorre, né, no Rio de Janeiro, consequentemente, andando ali pela orla de Copacabana, ela vê uma feira a céu aberto. E nessa feira, o que ela encontra, né? Um homem vendendo macaquinhos, tá? Então ela resolve, obviamente, comprar um macaquinho, né, que foi tirado dos filhos um ano atrás, e levá-lo para as duas crianças, como uma forma de recompensa também do ato cometido há um ano atrás. Tudo bem, gente? Então a gente tem uma outra situação, mas que tem uma conexão, né, uma ligação a partir novamente dessa figura do macaquinho, né, que aparece, né,
na véspera do Ano Novo, tudo bem? Beleza? Certo? Então, na segunda parte do conto, ocorrida um ano depois, a narradora resolve comprar uma macaquinha. Agora não é mais macaco macho, né? É uma macaquinha fêmea para os filhos em uma feira de rua que estava ocorrendo ali em Copacabana, né? Assim que ela compra a macaquinha, ela rapidamente dá um nome para ela. Então a gente já começa a perceber algumas distinções da primeira situação para essa segunda, né? O primeiro macaquinho não chegou nem ter nome, certo? Macaquinho macho. Agora, assim que ela compra essa macaquinha fêmea, ela já resolve dar uma identidade, né, para essa macaquinha, como se ela se tornasse um integrante realmente da família e também ganhasse essa perspectiva de humanização. Então, assim que ela compra, ela dá o nome de Lisette. Engraçado que o nome de Lisette é um nome também afrancesado, né, que a gente pode trazer nessa tentativa de tornar o animal realmente integrante daquela família e também integrante do processo de humanização. Lisette é comprada num gesto consciente de reposição da primeira perda, né? Então é uma forma também que a narradora encontrou de, assim, de estar kit, né, com a situação anterior, já que ela doou o macaquinho sem as crianças saberem, consequentemente praticou, né, um crime, certo, gente? Se livrando do macaco, do primeiro macaco. No segundo momento, ela resolve de forma consciente, né, suprir essa primeira perda, né, e levar de presente essa macaquinha para os dois filhos criança, tudo bem? E assim, nós temos a segunda parte da história, né? Então ela leva para casa essa macaquinha que tem o nome de Lisette. Interessante que a macaquinha também, quando ela é comprada, ela é escolhida pela narradora, né? Por conta também das suas feições humanas. Então é como se ela comprasse um animal, mas na visão íntima dela, a macaquinha não representasse literalmente, né, verdadeiramente um animal, porque ela já vem toda estereotipada num aspecto humano, né? Ela vem vestidinha, ela vem com as orelhas furadas, então ela compra um animal, mas inconscientemente é como se ela comprasse também uma figura humana, né, para dar de presente aos filhos, certo? E aqui nesse comecinho do slide eu trago para vocês algumas descrições que a narradora faz desse animal, né? Vai lá. Lisette é adquirida em forma, em aparência, já humanizada. Inclusive tem nome. Tinha saia, brincos, colar e pulseira de baiana. Isso, querendo ou não, faz com que ela também possa ser escolhida pela narradora. E ainda tinha um ar de imigrante, que desembarca com um traje típico de sua terra. Por isso também a escolha de um nome afrancesado, né? Lisette. De imigrante também eram os olhos redondos. Era uma mulher em miniatura. Então, tudo isso faz com que ela possa ser também escolhida pela protagonista, né? Era de uma tal delicadeza de ossos, de uma tal extrema doçura, mas que os olhos, o olhar era arredondado, né? O olhar que se estabelece, né, com uma conexão entre o animal e o ser humano. E, consequentemente, ela leva essa figurinha ali meio que humanizada para casa e interessante que essa macaquinha, ela quando ela chega, né, ela cria não só um forte sentimento, um forte laço entre as crianças, mas consequentemente com a narradora, né? E a gente percebe que a narradora também tem uma visão particular de propriedade. Ela se vê assim, dona, realmente dona daquela macaquinha Lisette, né? E isso faz com que haja também um sentimento, né, muito interessante entre a narradora e o animal, tá? E o animal não é visto só como algo ali que vai tornar esse ano novo diferente, mas sim como algo que é meu, que é propriedade e consequentemente os sentimentos vão se tornando novos também. E é isso que eu coloco nesse segundo item. O amor da família por Lisette, contudo, é também forte sentimento de posse, de propriedade, né? Então eles conseguem torná-la integrante da família, mas não é uma integrante realmente igual, né? Ela é uma propriedade desses indivíduos. Estávamos na área de serviço, admirando Lisette e o modo como ela era nossa, tá? Então parece que isso também
traz um certo prazer, né, desses personagens em estabelecer essa conexão de propriedade, de posse a esse animal. E aqui, consequentemente, nós temos a fusão de sentimentos que leva amor e propriedade, ou propriedade e amor, também serem confundidos pelos personagens e também por essa protagonista. Até que vai acontecer uma situação ao longo dos dias, né? Então, no primeiro dia que ela chega, nossa, é novidade, é surpresa. Só que conforme vai passando os dias, na verdade 3 dias, tá? Essa segunda situação ocorre, tá? É um tempo rápido. A narradora percebe que a Lisete não andava muito bem, parece que ela estava com a saúde um pouco debilitada. Aí, consequentemente, ela tem a impressão que já tinha comprado a macaquinha doente, que o vendedor a enganara, né, gente? Então ela percebe que a macaquinha tá moada, né? Não faz as mesmas palhaçadas do primeiro dia, certo? Então, consequentemente, existe uma doença que está prejudicando a saúde da macaquinha, né? E isso torna toda a situação, faz com que a situação, na verdade, se torne uma reviravolta, né? E daí é isso que eu trago para vocês nesse primeiro item, tá? Mas o fato é que, de novo, né, a catástrofe iminente, resposta no jogo Morte, Amor, agora revela a narradora transformada, pois disposta a qualquer sacrifício para salvar a outra. Talvez salvar no fundo a si mesma, como identidade feminina, em viés de constituir-se. Dar a macaca ao enfermeiro no caso de este salvá-la. Essa é uma situação muito legal, porque assim que ela percebe que a macaca está doente, o que ela faz? Ela resolve levar a macaca para o hospital, tá? Ela não leva nem para o veterinário, gente. A humanização da macaca é tão grande que, em vez de levar para um médico especializado em animais, ela pega a macaca ali meio, né, como eu posso dizer, meio desfalecida, tá? E leva diretamente para o hospital. Chegando no hospital, ela pede pro enfermeiro salvá-la, tá, gente? Fala, ó, minha macaquinha tá doente, eu preciso que você tente salvá-la, né? Ela tá com uma doença, eu não sei o que que é. Então ela leva para o hospital, entrega pro enfermeiro, como se o enfermeiro fosse capaz de salvar realmente a vida dela, né? Mas é claro, né, que isso não vai acontecer, né, gente? O enfermeiro, ele vai tentar fazer alguma coisa para impedir que a doença se prolongue, mas é claro que ele não tem a formação devida, né, para salvar um animal. Então, na visão da narradora, a animal, desde o momento que ela foi comprada e a partir do momento que ela se torna propriedade, ela é uma figura humana, né? Então é por isso que tem esse roupante dela de levar diretamente para o hospital, né? E é isso que eu coloco também no segundo item. Vê-se, entretanto, que mesmo o empenho de todos já não é mais suficiente para salvá-la. Talvez porque a amada como propriedade fêmea não pode ser salva, seja quem for que a ame, né? Então, independente do amor da narradora pelo animal, né, e também das tentativas do enfermeiro de tentar salvá-la, não tem como fazer nada, né? A animal já está doente, né? Então, consequentemente, a morte é uma coisa consciente, né, na vida desse animalzinho e também inconscientemente para a dona dela, né? Assim, após a morte da Lisete, né, não tem mais o que fazer, a narradora, a protagonista, resolve ir para casa para dar a notícia, né, para os filhos, certo? Que, obviamente, a animalzinha não resistiu por conta dessa doença, né? Então, nós temos ali o último parágrafo, que, querendo ou não, é o clímax, né? E também, ao mesmo tempo, o anticlímax da história, que revela, né, de uma forma um pouco irônica também, e de uma forma também de consolação, né, que o fim da Lisete ocorreu, né? Então ela chega em casa, certo? Esperando, obviamente, que o hospital telefone, né, e conte sobre a situação real da macaquinha, mas é claro que ela vai receber um telefonema negativo, né, dizendo que a macaquinha morreu. E daí ela tem que falar com os filhos, né? Então esse é o trechinho final do conto. No dia seguinte telefonaram, né, do hospital, dizendo que a macaquinha tinha morrido. E eu avisei os meninos que Lisete morrera. O menor, né, o filhinho menor, me perguntou: "Você acha que ela morreu de brincos?"
né? Olha aquela questão de que a humanização foi tão grande, né? Que existe uma preocupação dela morrer bonita, certo? Que é uma coisa muito típica de nós seres humanos, né? Eu disse que sim. Uma semana depois, o mais velho, né? O filho mais velho me disse: "Você parece tanto com a Lisete. Eu também gosto de você", respondi, né, para ele. Então o conto termina dessa forma, através ali de uma insinuação, né, uma perspicácia, né, de que parece que a narradora, ao comprar o animal, também tentava se enxergar nessa figura, né? Então o processo de humanização que o animal passou ao longo desses 3 dias que esteve junto à sua dona, né, junto à narradora protagonista, consequentemente foi uma forma da própria narradora também se ver como ser humano e também se ver como mulher, né, a partir daquela figura de animal, tá? Então a gente tem toda essa revelação feita ali aos olhos da narradora, que obviamente precisava desse animalzinho para se reconhecer como indivíduo, tudo bem? Beleza? Certo? E assim termina o conto número 4, Macacos, tudo bem? Na próxima semana, nós vamos para os demais contos, né? Conto número 5, conto número 6 e assim sucessivamente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro também a minha explicação. Se caso não ficou tão claro em alguns momentos, por favor, me mandem mensagem pelo WhatsApp, tá? Uma ótima semana para vocês e nos vemos na sexta-feira, né, pessoal? Como de praxe, com a nossa aula de arte. Um beijo e até mais!